aqui. Perfeito. Galera, o que eu queria começar hoje falando para vocês? É muito interessante porque a gente já entrou em um conteúdo mais específico do SAP SD, e a aula de hoje vai ser especial porque a gente vai ter o complemento de tudo aquilo que eu falei de uma forma bem resumida e bem simples. É uma bagagem muito simples, mas assim poderosa, porque ela já dá uma visão do que a gente vai ver, do que a gente vai estudar hoje. E eu queria estar compartilhando com vocês uma coisa que é, apagou a luz aqui. Mas vamos lá, que aconteceu e mudou muito a minha vida. Porque, assim, desde quando eu tive a oportunidade de fazer a academia, foi em 2015. Muitas coisas da minha vida mudaram. Então, quando eu conversei com o nosso mestre, com o Alfredo, para ele trazer para nós, conversar um pouquinho sobre a história, vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês vão entender de que, como um professor com esse nível, um professor com essa capacidade pode chegar para nós, tá certo? Então, prestem atenção em tudo que a gente vai falar aqui nessa live. E de verdade, galera, eu quero impulsionar vocês a vocês procurarem isso, a vocês, sabe, estarem dispostos a aprenderem mais, a mudar a carreira de vocês, a mudar a vida de vocês, porque isso é algo diferente. Quando a gente fala que isso é uma coisa de louco, isso é uma coisa de louco, galera. Porque de verdade, é que ele tá longe aqui, mas o que eu queria dizer para vocês, uma consultoria dele hoje, com a experiência que ele tem, vale mais de R$ 25.000, galera. R$ 25.000, com toda a bagagem, com tudo aquilo que ele tem. Então, de verdade, eu quero muito que vocês aproveitem isso, perguntem, participem da aula, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão para cima, porque eu falo para vocês, hoje, eu, com a idade que eu tenho, e as oportunidades que vêm surgindo na minha vida, eu já recebi proposta para trabalhar fora, eu já recebi proposta para trabalhar fora do Brasil, eu já recebi proposta para trabalhar dentro de uma empresa aqui dentro do Brasil, mas a consultoria era fora, com um salário exorbitante, ganhando em euros, galera, uns salários assim muito altos, coisas assim de outro mundo. Tudo isso porque eu tive a dedicação, porque eu fui atrás e eu corria nisso para resolver, tá bom? Então, quando a gente pensa no SAP, o SAP ele não é um investimento na bolsa, ele não é um curso onde você vai investir, você pode ganhar ou você pode perder. Não existe isso no mundo do SAP. Se você se dedica e estuda o SAP, você vai atingir os seus objetivos e você vai chegar lá, tá bom? Então, galera, aproveitem essa aula porque tá incrível. Eu mesmo vou assistir de camarote, eu vou prestar atenção. Tô aqui com o meu celular para anotar tudo, porque é muito conteúdo, tá bom? Então, prestem atenção e aguardem só mais um minutinho que eu vou chamar o nosso mestre, beleza? Fiquem aí, só mais um pouquinho. Fazer. Eu queria saber, primeiramente, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês. É só uma brincadeira para descontrair. Hoje a gente vai ter um conteúdo um pouco mais profundo. Vamos falar de história, vamos falar de SAP, vamos falar de uma história pessoal. O Nicolas já vem colocando aí o que aconteceu com a própria vida dele. É uma pessoa formada na Unicamp e, de repente, mudou a vida dele totalmente, foi para a área de consultoria e hoje está um homem feliz, casado,
tem o seu apartamento, tem seu carro, enfim, tudo isso não é porque ele é meu filho, mas muitas pessoas, mais de 2.000 pessoas, foi assim que eu comecei a minha carreira lá atrás, em 1993, no SAP, e antes do SAP eu já era analista, enfim. Então, tem toda uma trajetória. Mas a gente vai hoje à noite aqui, e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é muito claro que vocês precisam entender o seguinte, que se você vai ser consultor, você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a se desinibir, você tem que soltar essa franga sua, soltar esse leão que está aí dentro de você, porque você, não importa se você ganha R$ 1.000, se você vai ganhar R$ 15.000 ou R$ 20.000 por mês, não importa. Para o cliente que está te comprando, não importa se você vai ser numa categoria júnior iniciante, se você vai ser numa categoria intermediária plena, ou se você vai ser um sênior ou um supermaster. O cliente está pagando. E ele vai exigir de você exatamente que você fale e que você tem que saber se postar e também falar daquilo que você domina em pouco tempo, se assim você desejar o SAP. Tá? O que nós vamos falar particularmente, deixa eu só dar um share aqui na minha tela, só para vocês verem o que eu vou colocar. Share, vou pegar aqui, essa aqui, share. Aí apareceu, não sei se vocês estão vendo meus e-mails, né? Cuidado, muita calma nessa hora, para mim chegar aqui e colocar este cara. Vocês estão vendo minha tela aqui? Só responde aí para mim, aí vocês estão vendo. Sim. Ah, estão vendo. Então, muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar. Alguém, antes da gente começar, a gente vai dar o que a gente fala, que é um ramp-up daquilo que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho do que o Nicolas falou ontem, né? Vamos dar uma acrescida, né? Crescer um pouco mais sobre o que ele falou. E aí a gente vai entrar particularmente dentro do SAP, dentro do módulo de SD. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, vocês vão aprender um novo dialeto. Você sabe falar português? Tem alguns aqui que com certeza hablam espanhol muito bem, né? E tem pessoas que falam fluent in English ou falam outras línguas. Mas eu, ao tempo, se você for fazer algum treinamento de SAP mais profundo, você vai ter que aprender uma nova linguagem, chamada sapianês. Por que eu falo isso? Porque você tem uma sopa de letrinha. Quando a gente fala SD, MM, FI, vocês vão entender já que eu estou falando para vocês. Então, a apresentação aí, esse cara que vos fala é o Alfredo, como eu disse, eu já trabalho com tecnologia, muitos aqui não eram nascidos, acho que a maioria, né? Mas com SAP vai fazer 30 anos já que eu trabalho com SAP. Eu venho de uma versão muito antiga e eu trabalho hoje como consultor, como auditor, sou especialista no módulo de vendas e distribuição. Conheço, fiz outras academias, tudo tal, mas eu já digo a primeira regra: seja bom numa coisa só. O resto é superficial. Se você quiser fazer 2 academias, ok. Você pode fazer 2, 3, 4, 5 certificados. Não tem nenhum problema. Mas seja bom num só módulo. Tá? Escolha o módulo correto para que você também, o investimento que você vai fazer, tá? De você entrar dentro do mundo SAP, não adianta assim, eu posso errar porque eu sou novo. Sim, você pode errar, mas o seu dinheiro você gastou. Ah, mas eu vou perder se eu fizer o módulo SD, do módulo de venda e distribuição, e lá na frente eu ver que minha área é finanças? Não, não vai perder. Mas, assim, você vai estar gastando... Tá vendo as luzes aqui? Ó, é tudo sensacional o negócio aqui. Mas, assim, então, é importante a tomada da decisão, e é isso que eu quero levar vocês hoje, a tomar essa decisão para onde vocês vão, tá bom? Então, nós vamos fazer essa revisão da aula rapidinho, vamos passar pelo diamante, que o Nicolas falou num
comentou ontem. Vamos falar quais são os submódulos da área de vendas e distribuição, para que ele serve, onde ele atua. E aí nós vamos descer os principais impostos do Brasil. Eu não vou falar de imposto novo, porque senão a maioria vai embora, vai dormir. Eu vou falar das versões do SAP no Brasil e no mundo para vocês. E vou dar uma pincelada nas versões SAP ECC e S/4HANA, para entender o mundo, para quem está pesquisando aí, o que é o SAP, o que é o SAP, já tem que fazer o tal do S/4HANA, eu vou dizer o que é e o que não é, o que é real, o que é um pouco fictício, tá? Não pensam que a SAP é a única e melhor empresa do mundo de ERP, não é, mas é uma empresa que forma pessoas, que dá oportunidade, que muda pessoas, ou seja, se você está cativo num lugar, num emprego, está cansado desse tipo de coisa, você tem a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar o seu pensamento e se tornar um consultor. Aí a última é a pergunta de todos, né? Vale a pena ou não fazer uma academia ou um workshop SAP? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E aí eu vou responder para vocês. E por último, aí eu saio de cena, passo aí para o Nicolas está aqui do meu lado, ele vai dizer para vocês a revelação que a gente tem aí para todos, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, tem uma equipe aqui por trás, aí o pessoal levanta a mão aí, que eu consigo ver, ou faz a pergunta lá no chat ou no grupo do WhatsApp, ok? Eu estou sem microfone, estou usando o microfone do computador, se estiver muito baixo, vocês me avisam, se estiver muito alto também, e quando eu começar a falar aqui algumas coisas assim que vocês não entendem, levanta a mão que a gente para, a gente volta, é extremamente importante a gente ir até o fim. Tá bom? Provavelmente eu dei uma paradinha de uns 5 minutos para tomar um café, alguma coisa assim, se for o caso, para não ficar muita informação. E no final, aí a gente abre a sessão aí, na medida do possível. Tem alguém aqui que já está querendo fazer o chat. Quem está no chat aqui? Deixa eu ver. Ah, o Raul está aqui. Beleza. Pode fazer as perguntas que a gente vai ver, tá bom? Então, vamos lá. O próximo aqui que a gente vai, o slide, esse aqui é o que a gente chama do grande diamante. Vocês vão entender que o SAP, ele é um sistema. Por que está aqui o tal do R, o barra e o 3? Porque o ERP, que é o Enterprise Requirement Planning, ou seja, é um sistema integrado com 3 plataformas. Uma plataforma é o banco de dados, uma outra plataforma é o aplicativo e uma outra plataforma é o desenvolvimento. Por isso que ele se chama R3, de integração. Aqui desse lado, onde eu estou com o mouse aqui, ó, circulando, a gente tem os módulos chamados os módulos de logística, até esse módulo de PM aqui, ó, tá? Módulo de logística. O que é a logística? Ela vai trabalhar dentro de uma empresa toda a parte comercial, a parte de compras e gestão de estoque, vai trabalhar com toda a parte da cadeia produtiva, ou seja, a produção, vai trabalhar com todo o módulo de gerenciamento de qualidade e vai trabalhar com toda a parte de manutenção. O Nicolas falou ontem da parte de plant maintenance, que é a parte de manutenção. Esqueci de um detalhe. Se você não é tão bom no inglês, cara, é uma oportunidade de você aprender SAP e fazer curso de inglês também, tá? Porque, como a gente está num mundo globalizado, é extremamente importante que você sempre esteja up to date para você, pelo menos escutar ou pelo menos ler, e o ideal é que você realmente fale em relação a uma outra língua, o espanhol ou o inglês, que são as duas melhores línguas, que qualquer uma das duas você vai em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então, continuando aqui, tem esse módulo aqui chamado de HR, tá? Que chama de Human Resources, ou Recursos Humanos, que ele mudou. Toda essa sopa de letrinha aqui, ela vai mudando. Agora, vocês entendem por que a gente fala sopa de letrinhas? Porque a maioria dos consultores SAP fala assim, que modo você é? Eu sou de MM, eu sei, eu sou do PP. Aí você chega para ele e fala assim, eu sou de Marte, eu sou da... Porque a gente tem que entender essa nova forma de se falar quando se fala de SAP. Aí, do meu lado direito, aqui, eu tenho a parte do Finance, como o Nicolas falou, a controladoria,
Qual é a diferença do finance e da controladoria? O financeiro é o contábil, onde você tem os contas a pagar, contas a receber e toda a contabilidade legal, que são os balanços, balancetes, enfim. E a controladoria também é uma contabilidade, mas é uma contabilidade gerencial, onde você faz as extrações de todos os balanços para colocar, por exemplo, uma bolsa de valores, as respostas, porque as empresas globalizadas, a maioria delas tem o APO, que são ações nas bolsas de valores dos diversos países. Aí você tem a parte do asset management, que é a parte do gerenciamento de ativos. O que é esse gerenciamento de ativo? No gerenciamento de ativo, a gente às vezes está numa empresa, a gente brinca com uma pessoa que tem mais de 30 anos que trabalha na empresa, isso aí é ativo imobilizado, isso aí é ativo da empresa. O que é? Então, são os bens que a empresa tem, que geralmente tem aquela plaquinha na cadeira, ou tem aquela plaquinha na mesa escrito número tal do ativo. Então, esse é um sistema, um módulo do SAP que controla tudo essa parte do ativo imobilizado, tá? E aí tem que fazer o curso de FI para entender a parte de depreciação e uma outras coisas. E aí tem um módulo específico aqui chamado de PS, que é o Project System. O que é esse módulo de projetos? É um módulo que tem algumas empresas que trabalham com engenharia de grande porte, como exemplo, a gente pode dizer a ABB, que é a Asia Bovary, que tem aqui em Sorocaba, ou uma Alstom Power, que tem, por exemplo, lá em uma cidade perto de Taubaté. Tá? Então, são empresas que elas constroem barragens. Você não compra uma barragem, né? Você compra partes de uma barragem, você compra a barragem, mas as empresas vão te entregar parte delas, né? E esse controle é feito pelo módulo de projeto, porque tudo que você compra é para o projeto, tudo que você vai contratar é para o projeto, e aí ele tem toda uma estrutura de projetos que a gente vai fazer. Tá? E aqui eu tenho a parte do workflow, né? O que é a parte do workflow? É um módulo que você trabalha de conectividade. O que é isso? Você está dentro do SAP e você quer mandar um e-mail, você quer se comunicar via web. Então, você tem que passar pelo caminho chamado workflow. Tá? Isso aqui, este diamante, ele tem mais de 30 anos. Então, essa parte do workflow aqui, e essa parte azul aqui, chamado IS, que é Industry Solution, que são as soluções específicas. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma empresa que vende combustível no Brasil, ela tem um imposto chamado CID. Já uma empresa de engenharia termomecânica, ou seja, que mexe com aço, ela não tem esse imposto CID. Ela tem o ICMS, o IPI e o PIS e COFINS, mas ela não tem CID. Já uma empresa petroleira tem. Então, a SAP foi e criou uma Industry Solution chamado petróleo, e tem uma outra Industry Solution chamado banking, para banco, por exemplo. No banco, você precisa do modo de produção? Não. Você precisa do modo QM? Não. Você precisa do modo de manutenção? Sim, por causa das máquinas. Então, tem alguns módulos que você usa. E aí, a SAP foi aglutinando tudo isso em pequenos Industry Solution. Tá? Isso também é legal. Então, basicamente, isso aqui é o diamante SAP, e nós vamos pegar só uma partinha dele, e nesses quase 30 anos, a minha experiência em SAP é 20% só neste cara aqui. E eu não é falsa modéstia, estou falando a pura verdade. E quem for fazer a academia, um workshop, ou for estudar isso, vai perceber o que eu estou falando, porque tem alguns flagzinhos que você clica e muda todo o sistema. Por isso que eu falo que hoje, mesmo após todos esses anos, a gente tem coisas que hoje eu entro dentro do módulo e ainda não passei por ele. Pelo esse flag aí, a gente tem que ler o help, esse tipo de coisa. Tá bom? Muito bem. O próximo aqui é o que o Nicolas falou, e aqui embaixo eu já vou dar uma dica para vocês. Aqui está aonde vocês podem se cadastrar dentro do site da SAP, para vocês obterem informações, obterem conteúdo, para que vocês possam começar a entender e a afinar o ouvido para os módulos SAP, e também, se vocês quiserem ver o Help, que é um Help, uma coisa eu falo para vocês,
Quando nós começamos, há 30 anos atrás, no SAP no Brasil, não existia nenhuma documentação, ou era em alemão, ou era em alemão. E eu não falava alemão, não falo alemão e não leio alemão. E não existia a facilidade que a gente tem hoje dos tradutores. Então, o que aconteceu? Hoje, com essa facilidade, você tem tanta informação no Google, você tem tanta informação nos sites, nos portais, cara, que é muito difícil a gente ter um processo e não ter alguém que já passou por alguma dificuldade. Então, a facilidade hoje que a gente tem é muito grande. E eu falo para vocês o seguinte, que a melhor forma é perguntar para quem está voltando. Sempre falo isso. Por que que eu falo? Porque às vezes você quer entender alguma coisa e nós temos o ser humano, ele tem... Not very nice, Gary. And you're a loser. Tem alguém, So I guess the rumors are. acho que eu fechei todo mundo, né? Inclusive eu. Oi? Não? Então, o que eu estava falando, estão me escutando? Estão me escutando, pessoal? Levanta a mão aí. Sim, sim. Então, a parte de documentação que tem espanhol, tem inglês, tem francês, tem japonês, tem todas as línguas que vocês quiserem. E aí vocês peguem aqui esse endereço aqui e só coloca https://suportsap.com e aí ele vai abrir uma tela e aí vocês vão no site, começam a navegar, se cadastram e começam a ler as informações, que são muito legais, tá bom? Então, eu não vou falar mais dos módulos, mas essa é a sopa de letrinha que o Nicolas falou ontem. Eu não vou ficar seguro disso, não. Ok. E aí, eu vou entrar um pouco mais a fundo dentro daquele módulo chamado SD, do que ele é formado. Ele é formado de submódulos, né? Então, aqui começa a sopa de letrinha. SDBIF, SDSLS, SDLES, SDBIL, SDLIS. A gente usa muito isso aqui? Hoje não mais. Mas no início a gente só sabia o que era o BF, o SLS, o LES, o BIL e o LIS. Ou seja, a gente teria que aprender uma nova linguagem. Mas, básico, o que eu posso dizer para vocês? Como é que é tudo dentro de qualquer sistema integrado? O SAP é um sistema integrado, e por ser um sistema integrado, o que acontece? Quando você cria algo dentro do sistema e você vai salvar essa informação para você guardar alguma coisa disso, o que acontece? Existe por trás toda uma integração e essa integração é que vai fazer a segurança de você ter um software que já está no mercado há mais de 50 anos, tá? E é um software de primeira linha chamado SAP. Tá? Mais para frente a gente vai ver que tem várias versões, vários degraus, tá? Que a gente vai entendendo sobre o SAP. Mas, basicamente, o módulo de SD, ele compreende, quando você vai vender, você tem que ter uma política de preço. Então, você vai vender, vamos fazer o exemplo, você vai vender o seu celular, se ele está usado, ele tem um preço, e você pode colocar um preço seu, existe um preço do mercado, existe um preço de venda real. O que eu quero dizer? Vamos fazer, hipoteticamente, que seu celular vale R$1.000. Isso ele vale no mercado. Você está precisando de dinheiro, você vai vender ele por 900. Você está querendo buscar uma venda mais rápida, cara, alguém vai te ofertar 800, você vai vender. Isso pensando que você é um CPF, você é uma pessoa física. Não é fácil. Você vai lá, vende pelo preço. Ok. Agora, se você é um CNPJ e você vai vender algo, o que acontece? Você tem a incidência de imposto. O que é a incidência? É que você, o mesmo celular de R$1.000, se você vender ele, você tem duas opções. Você pode vender por R$1.000 mais imposto, ou você pode vender por R$1.000 menos imposto. E isso tudo está dentro da composição de preço. É você que vai determinar quanto que você quer no seu produto. Da mesma forma, agora pensa se você fabrica o celular. Você tem um preço, ou seja, quanto você gasta para fabricar um celular. Supondo que o celular, o preço de venda seja R$1.000, você não gasta R$1.000 para fazer. Por quê? Dentro do teu preço existe
o preço de custo, o preço da matéria-prima, o preço da mão de obra, existe o imposto, ou melhor, existe o lucro que você vai colocar mais o imposto para chegar nos R$ 1.000. Então, existe toda essa política. Então, a gente define isso como função básica. Outra coisa que a gente define como função básica é que quando eu falei eu vou vender para um cliente. O que eu vou vender? O celular. Agora, quando eu vou vender para um cliente, eu tenho que ter um cadastro. João da Silva mora na rua tal, tem o CNPJ tal, tem o CPF tal, e assim vai. Agora, o que eu vou vender? Eu vou vender o celular. O celular é um iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11, preto, X em memória, X. Então, eu tenho as características aqui do material e tenho as características aqui do cliente que que eu vou vender. E eu, aqui no meio, sou a empresa que vai vender. Então, eu também sou um CNPJ. Então, existe 3 dados mestres. O primeiro, que é o material, o segundo, que é o cliente, e eu, que sou a empresa. Além disso, para o material, existe toda a parte do seguinte, do dado mestre. Por último, de forma macro, quando você vai comprar alguma coisa hoje, a pessoa pede seu CPF para quê? Exatamente para saber se o seu nome está limpo, se você não deve na praça. E aí tem um negócio chamado gestão de crédito, que tudo isso a gente faz e aprende a fazer aqui. Outra coisa que é importante, ontem o Nicolas falou de CFOP, e a gente tem um negócio também chamado CST, tá? Na parte fiscal, que significa, eu vou lembrar aqui que eu não lembro mais, eu vou procurar aqui no Pai dos Burros, quem puder, aí me avisa aí, me ajuda aí, o que significa CST na venda? Quero ver quem é rápido aí no Google. Fala aí para mim, pessoal, quero que vocês participem. Mas o que está dizendo aqui é, quando você faz uma venda, existem vários processos de venda e existe um processo comercial que não é venda. Quer um exemplo? Quando você vai enviar... quando você vai enviar uma máquina para uma feira, uma exposição, você está vendendo para a feira ou você só está enviando? Então, o que você faz? A sua composição do preço não é um preço de venda, é um preço de custo. Por quê? Como você está enviando para a feira, depois vai voltar, provavelmente, para a sua empresa, você vai pagar imposto. Para que você vai colocar o preço dela de venda se você pode colocar o preço de custo e pagar menos imposto? Então, não é uma venda, é simplesmente um simples envio ou que a gente fala de uma simples remessa. Agora, outro diferente operação comercial. Quando você vende para o Brasil, internamente, você tem um manicômio tributário, ICMS, PI, PIS, COFINS, CSL, IRF, e vai embora, um monte de imposto. Agora, quando você vende para os Estados Unidos, você tem todos esses impostos? Não, você só tem um imposto, que eles chamam de IVA, que é Imposto de Valor Agregado, IVA, tá? É diferente as formas de você vender, é diferente as formas de você fazer negócio com o módulo de vendas. E tem muitas vezes também que você não faz só uma venda, você faz um contrato, que é um exemplo, você vai alugar uma casa, você não assina um contrato, então o SAP também tem condições de você criar um contrato com 12 ou 13 prestações, depende como é que é o contrato. Então, são tipos de processos diferentes que a gente faz. E aí, no módulo SDLE, são os processos específicos de expedição, que é toda a parte da logística de contratação das transportadoras para que o teu produto saia do seu depósito, da sua local de expedição, ou local onde está guardado, e ir até o seu cliente. Né? Então, tem toda a parte que existe aqui dentro da área comercial, pode existir um processo de produção. Esse processo de produção numa venda. Quando você compra uma televisão no Carrefour, ela vem embalada ou vem desembalada quando chega na sua casa? Ela vem embalada. Isso significa que existe
um processo que eu posso embalar ou não. Porque se eu estiver produzindo, eu já produzo embalado, ou eu posso produzir só a televisão e não embalar. Um exemplo, eu posso, o Chopps, de uma empresa tipo da Brahma, ela deixa embalado o Chopps, ou ela te vende aquele galãozão que você vai fazer a festa de Chopps, ela deixa guardado lá? Não, aquele lá está sempre vazio. Ela preenche, ela enche aquele galão para levar para a tua festa e depois você devolve o galão. Então, ela fica estocado. Então, isso se chama embalagem dentro do processo dessas empresas. E aí, tem um processo aqui, oh, Jesus, tem um processo aqui chamado de billing. No Brasil, eu não tenho só a fatura, que seria a parte da contabilização da minha venda. Por quê? Quando eu faço a venda, o que acontece? Ele vai contabilizar numa conta contábil, dizendo que aquele cliente, ou seja, lembra aqui que eu fiz isso aqui? Esse cara do lado de cá, o cliente, ele vai dever um dinheiro para eu aqui, porque eu estou vendendo para ele. Então, existe um sistema de contas a receber que vai lá para o banco, e o banco cobra o boleto, ou você paga o boleto para o banco e o banco me paga. Então, todo esse processo se chama billing. Só que no Brasil tem uma coisinha a mais, chamada nota fiscal. E esse negócio aí é um negócio complicado, que é aquele papelzinho em branco da folha A4 que chega para nós. Isso há 10 anos que mudou. Porque antes tinha aquele monte de folhas, 7 folhas, 8 folhas de nota fiscal. Basicamente, a gente tem que ver isso aí. E o outro, que é o sistema de relatórios, chamado SD-LIS, Logistical Information System. Aqui, as pessoas falam, o SAP não tem relatório. Não, é o que mais tem é relatório. É que, quando você faz o curso de workshop ou academia, você vai perceber que tem uma estratégia da SAP por trás de tudo isso aí há mais de 15 anos. Quando eu ministro, eu falo, tá bom? É isso. O que mais? Aí vamos falar um pouquinho do imposto, que o Nicolas falou. Ontem eu entrei rapidamente na live e aqui embaixo eu coloquei 2 cursos que tem, um deles é sem custo, para você entender a parte de impostos. Alfredo, é importante eu entender a parte de impostos? 100%. Tá? Mas então eu vou fazer primeiro o curso de impostos para depois fazer a academia SAP? Não, você pode fazer os 2 simultâneos. Um é grátis e se você conseguir um outro, você também pode fazer a academia grátis. Ok? Agora vamos falar um pouquinho das versões SAP no Brasil e mundo. Fiz um slide aqui, onde vocês podem entender aí por que eu falei do mundo. Porque eu também já ministrei, já trabalhei no exterior, como eu disse aí, treinei mais de 2.000 pessoas, mas eu ainda sou um juninho, como eu costumo dizer, para que as pessoas, eu ainda muitas vezes busco informação no Google, muitas vezes o Nicolas me ajuda, porque a frequência de trabalhar com a ferramenta é que te dá a senioridade ou não. Se você trabalha todo dia como médico, lá na frente você vai ser um sênior de médico. É a mesma coisa o SAP. Se você trabalha todo dia com a ferramenta ali na parte de parametrização, na parte de consultoria, em projetos ou mesmo em suporte, tá? Você trabalhar como as pessoas abrem um chamado e você faz os testes para ver onde está o possível erro. E já digo para vocês, tá? A ferramenta, ela dificilmente dá muito erro. O que dá erro são nos cadastros, são no que a gente chama dos dados mestres. Isso é 80% dos erros hoje, é alguém que cadastrou alguma coisa errada. Mas isso, mais para frente, vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Falar um pouquinho aqui das versões do SAP. O SAP, desde 2000 eu não vou lembrar a data aqui, mas o SAP ECC, ele foi uma nova versão que mudou, que veio do EHP1 até o EHP8. Então, muitas das vagas do SAP ECC, hoje, se falar qual EHP que você está. Então, o EHP é uma versão do sistema SAP que foi mudado em 2000 eu já vou falar, tem um slide aqui que eu não lembro. Tá? E essas são as atualizações.
E é neste cara aqui que tudo se fundamentou, ou seja, dentro do SAP ECC, que nasceu o tal do SAP HANA, que é um precursor do S/4HANA. Então, o SAP HANA, ele é uma pré-migração do S/4HANA. Então, o que isso significa, Alfredo? Você tem que vir aqui atrás e entender essa história. A SAP, até 2015, 2013, 2015, ela estava muito bem como parceira da Oracle, que tem o tal do banco de dados Oracle. Só que ela percebeu que ela pagava muita grana para a Oracle, por causa do banco de dados, e ela falou assim, não, eu vou criar um banco meu. Ela pode. A SAP ela foi lá e criou o tal do HANA, que é um banco de dados específicos da SAP. E aí, o que ela começou a fazer em 2015, se eu não me engano, para frente? Ela começou a pedir para as empresas que estavam no SAP, na versão do SAP ECC, migrar para o HANA. E algumas das empresas, boa parte das empresas da Europa, se migraram. Porém, a estratégia da SAP nunca foi ter o HANA. A estratégia da SAP era que todas as pessoas que estavam aqui migrassem para a versão S/4HANA Cloud, na nuvem. Só que perceberam que o mundo não estava preparado a nível de tecnologia, de internet, para receber um software tão parrudo, principalmente quando a gente fala nas Américas, América do Sul, América Central, os Países Baixos, que são os países de terceiro mundo, de desenvolvimento, não estão preparados com tecnologia para você trabalhar na cloud. Cloud é você sair na rua e você ter internet de graça. Então, imagina, né? No Brasil, seus dados estarem sendo processados na nuvem, você faturando, você recebendo, você pagando, utilizando um software desse na nuvem. Então, essa estratégia, até 2017 para trás, ela não funcionou. Agora, a partir de 2018, 2019, mais 18 para menos 19, para mais 19, começou-se as novas empresas que vão indo para o SAP, estão indo para um SAP S/4HANA Cloud, ou seja, só o banco de dados. E muito poucas empresas estão indo para o S/4HANA Cloud. Tá? Isso você lê as melhores práticas do mercado, é legal, mudou. É o mesmo SAP daqui, do SAP ECC para o S/4HANA? Não. É mentira quem fala que quem tem SAP ECC para trabalhar com S/4HANA é a mesma coisa. Como foi dito aqui nas lives, eu e o Nicolas tivemos a oportunidade de fazer um treinamento aqui do S/4HANA, tá? E assim, é outro SAP, é outra coisa. Aí, Alfredo, por que a gente não vai para o S/4HANA? Aí eu vou te dizer. Porque hoje o mercado de S/4HANA é futuro, daqui uns 5 anos. Hoje a realidade está aqui ainda. Por isso que se você aprender aqui, você vai aprender processo, você vai aprender o que é a tecnologia, a arquitetura do SAP, para depois você migrar para um S/4HANA. Tem projetos de S/4HANA? Tem. Tem projetos de ECC? Muito pouco, mas aqui está as maiores suportes, e eu sempre digo, você só vai aprender SAP quando você realmente entrar no suporte e começar a atender chamados na ferramenta, ou seja, você começar na ferramenta mexendo com problemas dos outros. Isso aí te dá uma bagagem muito grande. E por último, galera, a gente tem aqui o tal do Business One. É a mesma coisa que o SAP ECC, o S/4HANA? Não. É outra tecnologia, tá? Que a SAP comprou um software, um birô de software, né? Birô é aquelas empresas que só processam dados, ela comprou essa empresa e chamou essa empresa de SAP Business One. Tá? Ela investe muito, mas aqui esse Business One, ele concorre com um software do Brasil chamado Senior, tá? Que é um dos maiores softwares para pequenas empresas no Brasil hoje. E o Senior é em primeiro, e depois vem aquele que hoje comprou aquela empresa digital que está no mercado, que é os investimentos, chamado TOTS, que é de um banqueiro, tá?
de um conjunto de bancos. Então, ela comprou hoje uma empresa que vale 1,8 bilhões. Hoje está em todas as melhores aí, revistas que tem no mundo de RP. Ok? Gente, estou indo aqui, estou indo devagarzinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, ver se tem mais alguém aqui que perguntou alguma coisa. Deixa eu ver. Chat. O código... quem foi que escreveu aqui? O CST. Meus parabéns. É isso aí. O Código da Situação Tributária é o valor que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá incluir sobre a mesma. Exatamente isso. Então, o CST, junto com os processos, junto com o CFLP, os processos de venda, que vão exatamente definir, através da origem da mercadoria, qual é a forma de você tributar. Se tributa ICMS, tributa IPI, se tributa ICMS, IPI, se tributa, se a base para cálculo do IPI é o ICMS, enfim, se para calcular IPI e ICMS tem que estar dentro da base, aí tem as regras fiscais que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Muito bem, parabéns. Bom, falar um pouquinho da linha do tempo. Eu tinha esquecido que eu confundi 2000 e 2000. O ECC nasceu em 2005. E aí foi a primeira versão, depois veio o EHP1. O que são essas versões aqui, Alfredo? São melhorias que foi feito dentro do sistema SAP, e em tempos a SAP, ela vai, aqui no caso, ano a ano, ela foi mudando para novas versões. E até 2016, aonde ela parou de mexer, de criar novas versões do SAP ECC, e ela migrou para o então S/4HANA. Mas só que aqui no Brasil e no mundo, nós estamos numa relação 85-15, nem 80-20 que fica feio. Ou seja, nós temos 85% das empresas no SAP ECC e apenas 15% no S/4HANA. Pô, Fredo, então seria melhor eu fazer o S/4HANA? Eu vou te dizer que é melhor você aprender no ECC para depois você migrar para o S/4HANA. Porque o S/4HANA não existe workshops, você vai ter que pagar uma academia SAP S/4HANA, empresa credenciada, que custa $6.000. $6.000. Ok? Essa aqui é a linha do tempo do ECC. Aí, o que mais que a gente tem aqui? Tem um chat aqui para nós, aqui, o pessoal aqui, vamos ver, quem está perguntando? Quais as principais diferenças do ECC para o Business One? Um consultor de ECC pode trabalhar com o Business One? Como se estruturam os módulos para essas pequenas empresas? Vamos lá. São coisas totalmente diferentes. Tá? Não tem como um consultor SAP ECC trabalhar com Business One. Primeiro que a plataforma é totalmente diferente, tá? E o Business One, ele não é, como é que eu posso falar? Ele não interage com o consultor. Ele é um software para empresas assim, é tipo assim, você compra uma caixa de fósforo, é a caixa de fósforo. É diferente do ECC, que você pode comprar um pacote de caixa de fósforo e montar outras coisas. Né? Então, o Business One é uma coisa específica. É isso aqui, ele faz o processo de vendas de consignação. Para quem não sabe o que é uma consignação, você vai no Carrefour, você vai ver lá o Omo para você comprar para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, para sua avó. Você vai lá e pega o Omo na prateleira. O Omo é do Carrefour? Não, o Omo não é do Carrefour. O Omo pertence a uma empresa chamada Unilever. Só que a Unilever, ela deixa as gôndolas do Carrefour e passa alguém por semana e vê quantos tem lá, porque ele colocou a gôndola inteira e a diferença significa que foi venda, e ele fatura. Esse processo não é uma venda normal, é uma venda por consignação. Você deixa lá, e aí, quando vender, aí você fatura, você recebe o dinheiro. Então, é assim que funciona. Tá? Então, quando a gente fala de Business One, não tem vários processos, e ele ainda é muito incipiente em relação ao SAP ECC. Cara, nós estamos falando de oceano e de uma piscina. Literalmente. Tá? Do SAP ECC para o Business One. Mas tem os processos de cálculo de impostos? Tem. Mas tem todos os processos integrados que nem o ICC?
Não tem. O que você precisa? Você precisa de várias caixinhas, ou seja, você vai comprar vários submódulos para acoplar no Business One. Lembra da caixa de fósforo? Você vai ter que comprar várias outras caixas de fósforos para que ele possa chegar próximo do SAP ECC. Então, já o SAP ECC é o conjunto completo. Aqui é bem mais embaixo. Oceano, aqui em cima, e piscina aqui embaixo. Essa é a grande diferença. Tá bom? Ok. Correr um pouquinho aqui, senão o meu pessoal aqui já está brigando comigo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu pare? Eu vou tomar uma água aqui. Vocês querem que eu pare? Vocês querem continuar outro dia? Acho que vocês não estão gostando. Fala aí, responde aí. Solta a franga aí, porque você está com medo de falar, depois, não tem jeito. Não tem. Se você não falar, imagina você vai chegar na frente da empresa lá, o cara vai chegar para você aí, Alfredo, você quer ser consultor SAP? Então, a primeira coisa que ele vai falar, se apresenta aí. Por que você quer ser consultor de SAP? Para quem já deu aula, é fácil. Agora, para quem nunca foi consultor, então, por isso que eu falo, vai treinando, você falar em público, porque isso também é importante, tá bom? Toma uma aguinha aqui. Vocês querem uma água aí? Toma uma aguinha aí. É verdade. Aproveitando esse gancho, é uma realidade mesmo. Temos que saber a falar. Aí o Nicolas, né? O Nicolas, quando estava fazendo universidade, achei que tem de vergonhinha, tá? Não é melhor sem vergonha. Beleza, pessoal. Então vamos lá, continuar. Me perguntaram lá na outra live, quais são os outros produtos SAP? A SAP tem uma infinidade de produtos, tá? Aí tem o SAP Ariba, que é mais voltado para a área de gestão de materiais, em especial a parte como se fosse a gente criar uma das partes do Ariba, você pode criar um leilão de compras. O que é um leilão de compras? Você, como empresa, fala assim, eu quero comprar 100 quilos de cal ou de sódio. Você põe lá e o melhor, as empresas entram nessa plataforma da web e falam assim, meu preço é tal, e no final tem uma função do SAP Ariba que ele faz isso. Aí tem os outros softwares aí, Concur, SAP Leonard, SAP Fieldglass, todos esses caras aqui, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Lembra no site que eu falei da SAP? Procura SAP Concur, entende o que é, SAP Leonard, o que é. Você usa tudo? Não usa. Mas é bom você saber, porque aí você escuta assim, o Leonardo. Que Leonardo? É o SAP Leonardo, que foi um cara que fez da Alemanha, tá bom? Então, esses são mais alguns outros produtos. Tem mais? Olha, deve ter uns 100, 150, mas esses aqui são alguns dos principais, tá bom? Então, não dá para pôr tudo aqui. Bom, falar um pouco da história, vocês viram que mudou um pouco, né? Olha, aqui, eu vou voltar o slide. Até aqui estava em português. Agora vai começar em inglês. Assim mesmo, não tem outro jeito. Então, a grande história, né, que a gente tem sobre o SAP, ele começou lá em 1900 e antes de Guaraná com rolha, ele começou com a versão R1. Tá? Depois ele veio com a versão R2 em 79. Eu confesso para vocês, mas não contam para ninguém. Eu trabalhei com R2, tá? Mas eu minto, eu falo que nunca trabalhei, mas eu trabalhei. Depois veio o R2, veio o R3, né, que era uma versão diferente, aí em 2000, aqui eu não estou conseguindo ver, aqui. Agora sumiu aqui, agora tá ótimo. Em 2004, veio a versão do ERP, em 2015 surgiu, então, a nossa querida S/4HANA. Tá bom? Essas são, a grosso modo, essas são a história do R2, R3, do R1 e do S/4HANA. E aqui eu coloquei para vocês, se alguém tiver em interesse, aqui são a academia oficial do site da SAP, que são os cursos oficiais, 8 horas por dia, durante 20, acho que se não me engano é 23 dias ou 22 dias, eu não lembro. Aqui está um pouco atrasado, aqui só tem 20 dias, mas acho que é um pouquinho mais, porque aqui, está vendo, não tem o curso de localização. Por quê, Alfredo? O
que você está falando? Curso de localização, você aprende SAP. Quando a gente vai aprender SAP, a gente não aprende SAP no Brasil. A gente aprende SAP, vocês vão ter que mudar de país com um instrutor, e vocês vão para a Alemanha ou vocês vão para os Estados Unidos. Porque primeiro você precisa aprender o SAP, depois você vai aprender a localização do teu país. Imagina, quando você é que nem eu, que posso dar treinamento em qualquer lugar do mundo, o que você faz? Você vai dar um treinamento em cima de uma base de treinamento. O que tem de diferente do resto do mundo do Brasil? A localização. O que tem de diferente do Brasil e do Chile? A localização. Lá tem menos impostos, aqui tem mais. Mas o SAP é o mesmo? Sim, o SAP é o mesmo. E o que tem de diferente dos Estados Unidos? A localização. E o que é a localização? Os impostos. Toda essa manicômio que a gente fala dos impostos brasileiros. Eu costumo falar muito esse manicômio aí, porque, cara, não dá para você entender tudo. Então, geralmente, nós, como consultor, precisamos de um fiscal, às vezes de um advogado tributarista, para você entender uma lei que você tem que configurar no software. Então, este é, vamos dizer assim, o que a gente sempre vai estar trabalhando. Então, essa aqui é a academia oficial SAP ECC, tá? SAP ECC, o S4HANA eu não coloquei. Tá? E aqui, a gente está falando que, como o slide anterior aqui fala de sempre uma transição de tempos em tempos, de versões para versões, aqui a gente vai falar que existe, além, vou voltar mais um pouquinho rápido aqui, além dessas ferramentas que estão aqui, existe várias outras ferramentas para você poder migrar de uma versão para uma outra versão. O termo migrar significa que você pode estar no SAP ECC e você querer migrar para o S4HANA. Como é que você faz isso? A SAP, ela disponibiliza várias ferramentas, como estão aqui, para que você possa fazer essa transição para uma versão nova de forma diferente. Como é, por exemplo, a Navigator ou Transformation Navigator. Tá? Como é aqui que você tem os pre-checks ou Custom Code Preparation. Enfim, você tem várias ferramentas e você pode entrar numa empresa que tem uma ferramenta A, você participa de um projeto, aí você fala, nossa, agora no próximo projeto eu vou arrebentar, eu vou matar todo mundo, aí eu sou o cara, eu sou o sênior. Quando você chega no outro cliente, o cara usou, ao invés de um Roadmap Vir, o cara utilizou uma ferramenta SAP Leonardo, por exemplo, e você nunca viu. Então, por isso que eu falo que ninguém conhece tudo em relação aos módulos do SAP, ok? Bom, a gente tem uma ideia, da mesma forma que a gente viu que o SAP ECC, ele veio até 2000 e... eu não lembro mais, velho, tem que voltar. Até 2016, que ele lançou a última versão aqui do SAP ECC, como vocês estão vendo na tela, mas aqui nesse intervalo básico entre 2013 e 2016, surge, então, uma nova versão que eles começaram a fazer. Não é bem assim. A SAP, na Alemanha, ela tem 6.800 funcionários, ela é uma cidade chamada Waldorf. Fica a mais ou menos 230 quilômetros de Berlim Oriental, tá? Hoje Berlim, e é uma cidade que o povo só trabalha nela. Então, é muito bonita, a cidade pequenininha, deve ter mais ou menos uns 10 mil habitantes, 10 a 15 mil habitantes, e mais da metade trabalha na SAP. Tudo como tecnologia, chamado do Vale do Silício da Alemanha, Waldorf. E ali, o pessoal, há 10 anos atrás, de 2015, já estavam programando, no mínimo, 10 é muito, mas uns 5 anos atrás já estavam programando essa nova versão do SAP S4HANA. Essa nova versão do SAP, ela vem só para vocês identificar por que é 1610, por que é 1709. 1610 aqui é o... deixa eu lembrar aqui, peraí. Aqui é 16, é o mês 10, e aqui o dia, ou melhor, a versão. Então, o mês e a versão. Mês e a versão. Então, cada ano a SAP lança uma nova versão. E em 2018, por isso que as pessoas falam, por isso que as pessoas estão correndo hoje. Eu quero aprender S4HANA, quero aprender S4HANA para o Brasil, Cara, é uma coisa muito nova ainda, muito nova.
Se a gente for comparar de 2005 para 2020, são 15 anos que a gente está com o SAP ECC, e agora estamos só com 1 ano e meio com a versão do S/4HANA. É uma coisa muito incipiente, muito erro, muita coisa, e essa versão aqui, 2009, já lançou, e tem mais erros ainda. Tá? E assim, Alfredo, quem está no SAP ECC pode migrar, e é a mesma coisa no S/4HANA? Não, ó, isso aqui é SAP ECC, isso aqui é S/4HANA. São mundos diferentes, tecnologias diferentes. Enquanto eu falo de o SAP ECC, eu falo para você que isso aqui é uma linguagem estruturada, é uma estruturação de banco de dados. Aqui eu estou falando de cloud, estou falando de nuvem, estou falando de uma coisa totalmente diferente. E para você migrar do SAP ECC para o S/4HANA é só uma migração? Não. Cara, você pode até ter ferramentas para migrar para o S/4HANA, mas aqui no S/4HANA é um outro sistema. A sua empresa vai ter que comprar novos usuários de licenças para poder utilizar o S/4HANA. Então, é outro mundo, pessoal, é outro mundo, e eu vejo que pelo menos mais uns 5 anos para frente que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter boa parte do Brasil, 5 a 6 anos, eu estou sendo bem otimista, tá? Bem otimista mesmo, para que a gente possa ter uma proporção de 70-30 de S/4HANA, 70 de S/4HANA e 30 de ECC. Tá? É mais ou menos essa média que eu falo para vocês. Tudo bem? Aí você tem a linha do tempo do cloud. Perdão, me perdi aqui. Essa parte aqui, desse tal do S/4HANA, é esse cara lá atrás que eu falei do HANA. Aqui está errado, aqui na linha do tempo é só o HANA. Não tinha cloud. Aqui que eles abriram a cloud em 2016, enquanto aqui eles vinham só com uma versão HANA, aqui eles abriram a versão S/4HANA. Aqui é a versão 100% na nuvem. Tem empresas que estão usando, e olha quantas versões ela está lançando por ano. Então, assim, cara, cada versão dessa você tem que fazer todos os testes de novo, todos os processos de novo, todos os módulos, toda aquela sopa de letrinha. Cara, você fica o ano inteiro fazendo um projeto, uma coisa que não é estável. Então, quando um gerente de tecnologia, um diretor financeiro, vê o negócio dele, fala, não, cara, não vou entrar nesse barco aí, não. Deixa esse número aqui ter uma por ano, como está essa aqui, ó, uma por ano, que aí eu entro nesse barco. Porque 4 atualizações por ano, às vezes você está terminando um teste de uma, já tem uma versão nova, dependendo do tamanho da empresa. Vamos pensar numa empresa como uma Ambev, uma Braskem, cara, uma Petrobras. Imagina, quantos cenários de teste ela não tem que fazer, quantos tipos de documento ela não tem que testar. Então, às vezes, um teste dela é 4, 5 meses, já deu 2 versões, então você está testando uma, já tem uma versão nova. Então, é inviável, nesse momento, fazer isso aí. Pelo menos essa é a minha visão, essa experiência que eu tenho. Ok? E aí, eu também coloquei algumas outras ferramentas e algumas outras versões falando do S/4HANA. Por que eu estou falando muito do S/4HANA? Porque vocês vão escutar muito do S/4HANA. Tá? Mas, eu volto a dizer, a minha opinião, não é o momento de se fazer uma academia de S/4HANA. É o momento de você entender o SAP, para depois você migrar para o S/4HANA. Tá? Tem academia de S/4HANA? Tem. Pode procurar que vocês vão achar. Mas o custo dela dói. Né? Então, dói. E aqui, o que a gente tem aqui é a parte, vamos dizer assim, menor do S/4HANA que você pode ter, que é um S/4HANA voltado para, que tem a parte de extensões, que são os apps, né, que a gente tem falando nos apps, eu posso colocar outros apps e fazer. Eu tenho a parte dos best practices que a gente tem, e eu tenho a parte de conversão de software, e tenho a parte de um data center de banco de dados. E aí eu tenho aqui subindo até o Cloud Multi-Tenant, que a gente fala, que é o Cloud 100%. O que é o Single Tenant e o Multi-Tenant? O Single Tenant é você, na sua empresa, você criar uma rede interna, uma intranet, onde todos acessam o teu SAP via a tua Single Tenant. E o que é Single Tenant? Eu tenho lá www.pãodeaçucar.com.br. Então, essa Single Tenant se chama Pão de Açúcar, e dentro dessa rede
eu coloco, então, a versão do SAP Cloud. Tá? Só que, assim, o investimento aqui e nesse aqui de máquina é muito grande. Se vocês quiserem ter uma ideia, tenta colocar alguma coisa na cloud sua, algum softwarezinho seu na cloud, tipo do Amazon, alguma coisa assim. Vocês vão pagar um rio de dinheiro, né? Porque vocês têm que colocar máquina, uma série de coisas. Então, essas são as informações do S4HANA, ok? O que mais que eu tenho aqui? Então, vamos aqui, caminhando aí para o final, para a gente dar uma parada. Eu quero falar para vocês duas coisas. Vale a pena fazer uma academia, um workshop? Essa pergunta que muitas pessoas fazem para mim. A gente está em 2021 e eu creio que o mundo SAP, o mundo de ERP, ele já estabilizou. Olha, eu posso dizer para vocês que não é como há 20 anos atrás. Mas eu também posso dizer para vocês que o desafio vocês vão ver aqui que tem um link de uma entrevista muito, muito interessante, numa das maiores revistas aí que eu vejo no mundo de ERP, que está aqui nessa apresentação, que eu acho que o pessoal depois aí vai disponibilizar para vocês. Mas só para alguns, né? Para aquelas pessoas que estiver dentro do grupo aí, as pessoas que realmente participaram, quer seja assistindo às lives, quer seja se cadastrando, enfim, essas pessoas vão ter alguns privilégios. É assim que funciona, tá, pessoal? Não é nada pessoal, não é nada com outras pessoas que não participaram. Vai ter pessoas que estão pedindo para escutar o áudio das aulas, aí a equipe aí vai disponibilizar para todos, tá? Então, a minha resposta para isso está escrita aí, né? Eu não só afirmo que sim. Por que eu afirmo que sim? Existe uma grande diferença de você ser um consultor e um configurador. O que é um consultor? Um consultor é um cara que conhece um processo. A gente, me perdoe, mas a gente conhece o mercado e a gente percebe que muita gente faz uma faculdade de primeira linha, uma USP, uma Unicamp, uma Mackenzie, tantas outras de primeira linha aí, mas nunca entrou dentro de uma fábrica, meteu uma bota no pé e saiu para ver o que é um torno, ou saber para ver como é que se configura um torno. As pessoas só sabem que a gente fala assim, que é um técnico de laboratório, um técnico de faculdade. Nunca pegou e entrou assim, por exemplo, para ver como é que uma mina de pedra, para como é que se extrai o cimento lá no meio da montanha. Nunca entrou dentro de uma fábrica e viu lá os peão lá, tudo de azul, geralmente, tudo sujo, e para ver o que eles estão fazendo, a matéria-prima, que às vezes você está naquela sala com ar-condicionado e você não tem experiência nenhuma, você só tem experiência de ver na internet. Então, essa é a diferença que eu vejo entre você ser um consultor e você ser um configurador. O configurador, ele só sabe fazer, mas ele não sabe explicar como faz. Por quê? Ele aprendeu como fazer, mas não sabe explicar os processos. Da onde nasce qualquer coisa. Então, essa é a diferença de um consultor e essa é a diferença de um configurador. O configurador vai lá e configura. O consultor, ele explica como é que se configura. É diferente. Tá? Então, o que eu costumo dizer é que essas próprias lives aí que a gente fez nesses 3 dias, eu também convido a você a pesquisar na internet, nos sites de procura de emprego, põe lá, New Opportunities for SAP All the World. Procura alguma coisa específica de procurar novas oportunidades de SAP no mundo. E no Google mesmo, em inglês mesmo. Aí a gente conversa se vale a pena ou não você fazer um workshop ou fazer uma academia de SAP. Eu afirmo para você que sempre vai valer a pena se você tiver isso. Não seja um configurador, seja um consultor. Aprenda processo também. E aí as pessoas também perguntam muitas vezes que se academia ou workshop é um passaporte para uma carreira SAP. Gente, nessa entrevista que está no Baguete, que é o site, está aqui embaixo, eu já vou mostrar para vocês, a resposta é muito clara da pessoa. E eu quero que vocês leiam isso depois, para vocês entenderem o que eu estou falando. Existe alguma garantia, Alfredo, se eu investir uma grana na minha carreira e entrar dentro da academia, fazer uma academia, um workshop SAP? Não, a única oportunidade que você vai ter é que você vai aumentar o seu currículo e você vai ter uma experiência a mais
de um curso de um world class, ou seja, um curso de primeira linha no mundo, que as 10 maiores empresas do mundo, 11, acredite, não é 10, é 11, tem SAP. Então, significa que você vai estar agregando no seu currículo uma carreira que você pode ter. Claro que você vai precisar de sorte, claro que vai. Para emprego você precisa de sorte. Claro que para emprego você precisa de um QI, que é aquele que indica, o indicador, claro que você vai precisar. Mas, em resumo, vale a pena você investir um dinheiro, na minha opinião, sempre vale a pena você investir em você. Porque quando você investe em você, você é algo que ninguém pode tirar de você. As pessoas podem tirar tudo, menos o que está aqui, ó. Entende isso? Então, esse é o desafio para mim e para você. É isso que eu falo para as pessoas. Outra pergunta que as pessoas têm sempre dúvida, né? Qual o módulo que eu devo fazer? O que você acha, Alfredo? Faço FI, faço MM, faço SD? Existe um caminho para você trilhar. E é uma outra pergunta que está aí embaixo. Qual é o seu objetivo de vida? O que você quer ser? Você quer ser um usuário SAP, ficar atrás de uma empresa, atrás de uma máquina e de um computador e ficar ali pagando conta, usando o sistema? Isso é um objetivo que você tem. Você quer ser um consultor SAP? Ah, lembrei de um negócio muito legal. Você aí, você vai ser um milionário, ganhando R$1.000 por mês. Quer saber por quê? Você quer saber por que você vai ser um milionário? Eu vou te responder. Vamos supor que você trabalhe numa consultoria como aprendiz de SAP. Aí surge um projeto para você fazer em Goiânia, ou para você ser sombra, ou seja, você ficar atrás de um consultor mais experiente. Aí o teu chefe vai falar assim, você vai para Goiânia. Como é que você vai para Goiânia? Vai de avião. A hora que você chegar lá em Goiânia, para onde você vai dormir? Você vai dormir num hotel. Espera aí. Mas para você sair do aeroporto para você ir para o hotel, você vai de quê? De jegue? Não, você vai de táxi. Muito bem. Agora te pergunto, quando você estiver lá em Goiânia, você chegou no hotel, você vai precisar comer? Afinal disso, eu também estou com fome. Viu? Você vai precisar comer. Aí a empresa vai te fornecer ou vale-refeição ou vai te dar dinheiro. Uma cidade como Goiânia, para você jantar sozinho, você vai gastar uns R$40, R$45. Vamos fazer a conta de 40. Você trabalhe um mês lá, 20 dias úteis, são R$800 só para você comer. Só que se você está lá um mês, você vai precisar ligar, vai lavar roupa no hotel. Aí agora esquece tudo isso, você como consultor. Agora eu te pergunto, andar de avião, andar de táxi, ficar em hotel, é coisa para quem ganha R$1.000? Por isso que eu afirmo para você, você vai ser rico, mesmo não sendo. E aonde eu quero chegar? Que a sua carreira, o seu desafio, ou a sua necessidade de mudar de carreira, depende exclusivamente do teu nível, de quanto você realmente quer mudar a sua mente, porque está tudo aí dentro de você. Eu tenho um amigo, eu chamo ele de surfistinha da Galileia. Esse cara, ele me ensinou uma coisa. Ele, antes do meu tataravô, nem sei quando, o cara foi lá e fez assim, ó, soprou. E ele pôs tudo dentro da gente. Então, a capacidade que você tem está aí dentro. O curso só vai te dar uma ferramenta. E você ganhar 1.000 ou você ganhar 20 mil, você é rico do mesmo jeito, na visão de quem? Do cliente. Porque você vai andar de avião, você vai andar de táxi, você vai ficar em hotel, você vai comer em lugares caros, ganhando a mesma coisa. Então, a mente é que você tem que trabalhar na sua mente para você escolher qual é a sua carreira. Se você quer ser um consultor, se você quer ter uma carreira internacional, cara, para ter uma carreira internacional, a língua você tem que falar fluente, e se você tiver a oportunidade de ter um Visa Card, ou tiver um passaporte europeu,
Cara, você vai ganhar em euro. Então, hoje você vai ganhar um salário inicial em euro, 1.000 euros. É um salário inicial, 1.000 euros. De juninho, são 6.000 reais. Então, lá em Portugal, na Espanha, esse tipo de coisa. Né? Então, cara, é isso que você tem que pensar. E aqui embaixo, pessoal, eu já estou terminando, tá? Eu sei que está cansado, muita informação, mas aqui embaixo tem essa notícia, que é de 2019, que eu queria que vocês lessem, desse um clique depois, começasse a ler e ver a história dessa pessoa, em 2019, então em 2021, não está tão distante, o que essa pessoa fez. E a história que ela conta. E, vejam bem, no Baguete. O Baguete é um dos maiores sites que a gente tem na área de tecnologia hoje, tá bom? Vocês dão uma olhada lá. E aí tem algumas coisas aí, qual a diferença? Agora vamos falar um pouquinho, porque eu falei workshop e academia. Qual é a diferença? A diferença é muito simples. Uma academia, ela é ministrada por um órgão oficial. O que é um órgão oficial? Uma empresa que tem a credencial da SAP para poder utilizar o ambiente da SAP e os materiais da SAP para dar treinamento. Custa, hoje, 6 a 7 mil dólares, dependendo do módulo. Tá? Dá para pagar em 24 vezes? Não, é à vista. E qual é o workshop? Qual é a diferença do workshop? Olha, eu falo para você que a diferença de um workshop, de uma academia, é quem vai te ministrar isso. A experiência que a pessoa tem, o ambiente que ela vai ministrar, quantas pessoas ela treinou, quanto tempo ela tem de disponibilidade, qual é a metodologia para treinar, porque assim não é simplesmente chegar lá, pôr na lousa, pôr um PowerPoint e falar, não é nada disso. Tá? E aí, de novo, eu coloquei aqui embaixo essa mesma notícia que a pessoa vai dizer qual é o melhor caminho. Claro, quando você vai fazer um workshop para uma empresa não oficial ou para pessoas não oficiais, a diferença é o custo. E eu sempre falo, quando você faz uma academia, vou dar um outro exemplo. Quando você faz medicina, quando você faz advocacia, qual é o teu maior desafio? É fazer o curso da advocacia ou tirar o OAB? Quando você faz medicina, você faz 6 anos de medicina. Depois você tem que fazer mais 2 de especialidade. Qual é o seu maior desafio? Fazer os 6 anos de medicina ou fazer os 2 anos de especialidade? Engenharia civil. Você faz 5 anos. Qual é o teu maior desafio? É ser um engenheiro civil generalista ou ser um engenheiro civil especialista? O que vai te trazer mais oportunidade? Então, quando a gente fala de se fazer uma academia, um workshop, para eu entendo e sugiro para as pessoas, primeiro aprenda a trabalhar, para depois você se especializar. Então, primeiro você aprende, depois você pratica, e aí depois você tira uma certificação. Aí você vai entender o que é uma certificação. A certificação ela serve mais para a empresa que te contrata do que para você, tá? Então, assim, é bom ser certificado? Claro que é bom, esse é o desafio. Mas a gente tem que olhar particularmente para o que você precisa aprender. Tá bom? Vou ver aqui. Agora. Lembra que a gente falou que a gente tinha uma revelação para vocês? Mas antes da revelação, antes de eu trazer aqui para o Nicolas, eu queria saber aí, se vocês quiserem abrir aí e fazer as perguntas, alguém que tem alguma pergunta, gente, se sintam à vontade para perguntar, tá? Para que eu possa tentar, não sei se eu vou conseguir responder a todo mundo, mas se eu puder, eu responderei para vocês aí com o maior prazer, antes do Nicolas vir aqui e falar para vocês da revelação que a gente vai fazer para vocês, tá bom? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Enquanto isso, vou tomar mais uma aguinha. Fiquem à vontade, abre o microfone aí. A equipe está aqui, está toda, né, tá todo mundo aqui se mexendo as pernas aqui, porque lá vem a revelação aí. Tocando até o celular aqui, daqui a pouco o pessoal atende lá. Espera só um minutinho.
Espera só um minutinho. Olha quem está passando aqui atrás, passou escondidinho aqui, né? Entendi. Tem alguém que tem que fazer alguma pergunta aí? Não? Foi claro? Você quer fazer alguma pergunta sobre a minha carreira? Como é que eu conheci? Eu vou dizer uma coisa muito legal para vocês. Algumas expressões que eu vou dizer para você. Hoje eu tenho incumbência também de ser pastor, né? Mas isso não tem nada a ver com SAP. E às vezes quando você passa por grandes modificações da tua vida, você muda o teu linguajar. Mas eu vou voltar nos tempos de antes e vou falar assim, a carreira SAP, você rala muito o seu fiofó na guia. Rala. A carreira SAP compensa? Compensa. Na carreira SAP, eu sempre digo o seguinte, quanto mais você acha que teu nível está subindo, você sempre anda com uma agulhinha mental. Aí você vem na tua mente e fura, porque quanto mais a gente ensinar, mais a gente aprende. O ensino faz com que você aprenda mais. Outra coisa que eu sempre vou falar para o consultor SAP. O consultor SAP, além dele saber ser humilde, ele não pode responder tudo o que eu faço, eu sei. Não. Tem muita coisa que é melhor deixar do jeito que está. Quer um exemplo? Eu já fui fazer um projeto onde tinha um senhorzinho de 32 anos de empresa. E aí, quando a gente vai fazer um projeto, como uma empresa investe num software tão caro, qual o retorno que ela quer ter? Ela pode abrir o CNPJ dela na bolsa para captar dinheiro, ou ela pode ter a segunda e pior necessidade dela, cortar custos. Você imagina que você chega numa empresa com SAP, você tem lá um departamento de vendas que tem 30 pessoas, e na hora que você vai implantar o SAP vai sobrar 4. Essas pessoas vão ser mandadas embora? A gente não pode falar isso. Essas pessoas vão ser realocadas. Só que numa dessas do projeto, esse senhorzinho teria que ser mandado embora. E pensa numa pessoa sensacional. Ele tirava da gaveta, assim, os papelzinhos dele, de 20 anos atrás da empresa. Aí, essa pessoa ia ser mandada embora. E aí eu olhava para ele, ele tinha filho, neto, morava tudo com ele. E eu fazendo um projeto. E ele ia ser mandado embora. Cara, foi andando o projeto, 3 meses, 4 meses, e eu tentava falar, eu já sabia que ele ia ser mandado embora se ele não mudasse a postura dele. Eu falava para ele, cara, você tem que sair dessa caixinha sua aí, abrir sua mente. Cara, mudou a tecnologia. Não, eu sei fazer, é isso aqui, está no meu papelzinho, só estou te dizendo, porque eu gostei muito de você, porque você não me pressionou a dizer. Aí foi passando 4 meses e o velhinho ia se mandar embora. Moral da história. Eu e você, como consultor, nós temos que, às vezes, ser igual um médico. Nós damos notícias boas, mas nós também damos notícias ruins. Ou você muda o cenário que você está, do ambiente que você vai, cara, ou as pessoas vão te triturar. Porque, de novo, eu vou dizer, você chegou numa empresa, primeiro, você vai tomar o lugar de alguém. Segundo, você não precisa, as pessoas que estão lá não sabem quanto você ganha, mas sabe que você anda de avião, você anda de táxi, você fica no hotel e que você é milionário. Então, todo esse negócio chamado consultoria não é simplesmente aprender o SAP. É você, particularmente, mexer com a sua mente. E estar preparado para tomar pancada. E eu tomei muita pancada. Mas, assim, eu aprendi, não só o software, mas aprendi também, talvez, com a barba branca, cabelo branco, e talvez isso possa ser um diferencial, que é ser calmo.
vai resolver. Porque se você não souber resolver, o pai dos burros, que eu sempre vou atrás dele, chamado Google, vai resolver para nós. Tá? Então, eu deixo aqui, cara, queria eu fazer a revelação, todo mundo falou que eu ia fazer a revelação, e eu não vou fazer a revelação, né? Mas vocês estão muito quietinhos aí. Eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com o Nicolas. Eu vou sair um pouco de cena aqui, vou fechar o meu áudio aqui, porque o pessoal acha que quer fazer alguma coisa aqui. Vou dar um stop share aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Stop vídeo, acho que é stop vídeo, né? Vamos ver se é isso mesmo, tá? Eu já volto, daqui a pouco aparece um cara lindo. Assim, meu filho é lindo mesmo, porque é filho meu, né? Então ele é lindo mesmo, né? Eita, benção. Tá bom. Um abraço para vocês estão muito quietinhos. O Nicolas já volta em um segundinho, no máximo ele está aí. Um abraço para vocês. Isso aí, galerinha. Que aula, não? Galera, pedi para vocês aí, se vocês puderem desmutar, cara, o que vocês acharam dessa live, galera? É muita experiência, né? É muito conteúdo. E eu tava de camarote aqui só ouvindo e assistindo isso, porque de verdade é tanta bagagem, é tanta coisa, é um conteúdo encapsulado de uma pessoa aí com 30 anos que teve que dizer isso em 1 hora e meia. E aí que eu tava falando para ele, foi muito pouco, foi muito pouco. Mas, galera, o que eu queria compartilhar com vocês? A gente quer agradecer por isso, né? Por vocês estarem aqui com a gente, estarem acompanhando essas lives, né? Estando participando disso. E o que a gente vai fazer hoje é a revelação disso, galera. Não existe lugar nenhum isso, de verdade. A gente vai fazer um grupo, a gente já tem um grupo no Facebook que vai se chamar a Comunidade Menin. Dentro desse grupo do Facebook, a gente vai acompanhar vocês, a gente vai dar o suporte para todos os consultores que estão aqui, porque vocês já são consultores. Vocês não sabem ainda, mas vocês já são consultores. Então, a gente vai fazer uma comunidade chamada Comunidade Menin no Facebook, para vocês entrarem e lá vocês vão poder mandar qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu quero iniciar um projeto, eu quero saber determinada coisa sobre o SAP. Lá a gente vai estar disponíveis para vocês. A gente vai estar lá para ajudar vocês com essa caminhada e poder tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Todas as dúvidas, tudo aquilo que vocês vão precisar no mundo vai ser chamado lá na comunidade Menin de SAP, tá bom? Lá vai ser uma comunidade onde a gente vai se propor a ajudar vocês com isso. A gente quer realmente dar o melhor para vocês e dar essa bagagem, dar essa plataforma para lançar vocês aí e vocês estarem voando no mundo do SAP, tá certo? Então, galera, é um conteúdo assim de verdade. A gente vai poder ensinar com vocês lá, a gente vai postar aulas, a gente vai compartilhar conteúdo, vagas que surgirem, assim, surgem muitas vagas que as pessoas perguntam, até mesmo para mim, até mesmo para o nosso mestre Alfredo, se tem alguém para indicar? Então, assim, a gente vai estar construindo aí um ambiente vivo, a gente vai estar construindo um ambiente vivo de troca. Então, a gente vai estar junto nisso, sempre aprendendo aí todas as vezes, para a gente poder
está aprendendo cada dia mais, tá certo? Então, a gente aprende ensinando, não tenha dúvida disso, conforme o Alfredo falou, com a experiência toda. Então, a gente vai estar lá nessa comunidade. Nick, como que eu entro nisso? Como que eu vou descobrir? Sim. Eu vou fazer assim, galera. A gente tem aqui no Instagram, no meu Instagram, eu vou postar uma foto que a gente fez aqui dessa live. O suporte já está caminhando com isso. Eu vou postar uma foto do meu Instagram e lá vocês comentem embaixo lá. Comentem, façam um comentário. Estou dentro. Faça lá uma hashtag. Qual que é o nome do suporte? Hashtag Comunidade Menin. Pode colocar lá. A gente vai postar essa foto agora no Instagram da live. Aí você vai colocar hashtag Comunidade Menin. Se você preencher isso, hashtag Comunidade Menin, a gente vai colocar você dentro do nosso curso do Facebook lá, tá bom? Nossa comunidade, né? Que vai estar lá disponível para vocês, para tirarem todas as dúvidas e tudo isso, tá bom? Então, assim, de verdade, galera, é o máximo que a gente queria agradecer por vocês estarem aqui, para poderem participar disso. Então, lá vocês podem mandar qualquer dúvida, qualquer assunto específico sobre isso, para a gente poder estar conversando, tudo bem? É isso, galera, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu tenho mais uma surpresa, As nossas lives não vão parar, a gente vai ter mais uma live amanhã. Amanhã eu vou estar fazendo mais uma live, gravando com vocês aqui, mais um conteúdo sobre o curso. E na sexta-feira, nós vamos ter mais uma bombástica revelação, galera. A gente vai ter uma revelação que, de verdade, eu já achei, assim, extremamente muito rico. Você ter uma comunidade para você trocar informações, né? Você está passando por algumas dificuldades, algumas coisas, né? Você estar junto com pessoas que já chegaram lá. Estar junto com pessoas que já fizeram N projetos. É que o meu pai, ele foi humilde, mas ele já fez muita coisa, galera. É muito conhecimento. Então, a gente vai poder ter lá um professor disponível para tirar dúvida, para te ajudar com isso, do mundo do SAP, tá bom? Então, assim, a gente vai continuar essas lives, mas para vocês que participaram aqui, estão com a gente, vocês vão ter acesso à comunidade Menin de SAP, tá bom? E vai ser incrível, galera, incrível mesmo. Tudo bem? Então, amanhã a gente vai continuar com as lives no mesmo horário, 7h59. Eu vou trazer mais um conteúdo muito bom, conteúdo top pra gente, entender um pouquinho mais aí, caminhando para a parte, né, já vou dar um spoiler, a gente vai caminhar para a parte estrutural. Então, vocês já viram mais ou menos o fluxo, né, da parte de venda, a parte de, toda a parte de comércio, toda a parte da parte de comércio, toda a parte de entrada dos produtos. Bom, a gente viu uma pincelada sobre a parte de desculpa, a palavra certa é a parte comercial, a gente viu ontem, o termo certo é comercial. Nós vimos também a parte de logística e a gente teve uma pincelada sobre a parte de faturamento. Então, a gente teve essa abertura de mente do funcionamento do SAP e amanhã eu quero ensinar para vocês a parte estrutural, caminhar um pouquinho melhor em cima dessa estrutura que o Fredinho deixou para nós, tá bom? Então, assim, aproveitem isso, galera, de verdade, aproveitem mesmo. Entrem na comunidade lá, façam perguntas, qualquer dúvida que você tiver. E ainda tem muito chão ainda pra gente. Tem muito conteúdo para estar compartilhando com vocês. Beleza? Galera, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, antes da gente encerrar aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Acho que está tranquilo. Beleza? Eu vou fazer assim, eu vou parar de gravar aqui, nossa live. Vou terminar aqui o nosso share. Vamos lá. Beleza? Galera, vamos lá. Vamos pro Instagram, comentem lá na foto. E eu tenho certeza que